Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escrito pelo médico, segundo escrito por Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, a partir do versículo 38. Fala da casa da irmã Marta, da irmã Maria e a casa de Lázaro. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Jesus esteja abençoando esse tempo agora, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Visita esse lar, visita esse coração, visita essa pessoa que está aí, o Deus em casa, recebendo essa mensagem, recebendo essa palavra. Jesus, o Senhor toca nesse coração, Senhor, visita este lar agora com poder. Deus, nós oramos agora que as pessoas possam estar atentas à mensagem do Senhor. Existe um recado do Senhor nessa noite, existe algo vindo do Senhor nessa noite, Pai, e que a distração, ó Pai, não venha atrapalhar a concentração, ó Deus, da Tua palavra. Deus, esteja abençoando esse lar, ó Pai, enquanto nós viemos a pregar, a ministrar, Jesus, que o Senhor possa estar aí, ó Deus, fazendo com que cada coração, cada vida se renda ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por esse tempo, que o Senhor possa visitar as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, aqui há um relato de uma casa que Jesus, sempre que estava passando, ele visitava essa casa, visitava esse lar. Jesus gostava muito desse lugar, Jesus gostava desse ambiente. Eram pessoas, no livro de João, capítulo 11, versículo 5, Jesus diz assim, a palavra do Senhor diz: Jesus amava Marta e Maria. Era essa casa que Jesus sentia muita vontade, ele gostava de estar, a casa de Marta, de Maria e também de Lázaro. E Jesus então estava passando com seus discípulos e ele então parou nessa casa. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali, se foi um dia, se foram 2 dias, mas a Bíblia diz que Jesus estava ali e ele foi recebido por essa família. Lucas não relata aqui a presença de Lázaro, mas é provável que Lázaro também estava aqui. Então Jesus seguia com seus discípulos e encontrou uma casa aberta. Olha que tremendo, que coisa maravilhosa. Jesus encontra uma casa aberta para poder ele ficar com seus discípulos, né? E nós conseguimos entender que Jesus ele entra na casa, que quem abre o seu coração, quem abre a porta do seu coração, Jesus entra. E Jesus então estava ali passando um tempo, ele estava de passagem ali, ele não ia ficar ali muito tempo. E o interessante, o mais importante, é que Lucas relata a situação da forma como as duas irmãs recebem a Jesus. A forma que Marta recebeu Jesus e a forma que Maria recebeu Jesus. Agora, antes de falarmos sobre como elas receberam, é preciso lembrarmos quem era esse hóspede, quem era essa pessoa ilustre que estava ali na casa, no povoado, ali no interior de Betânia, na casa
de Marta e de Maria. Quem era essa pessoa? Essa pessoa nada mais era o Senhor dos Senhores, era o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, era o Príncipe da paz que estava ali, era o amigo verdadeiro que estava ali, era o bom pastor que estava naquela casa, naquele ambiente, né? E Marta e Maria convidou Jesus para estar ali. E eu fico pensando, queridos, que nesse tempo de quarentena, aonde a casa se tornou o melhor lugar para estar, onde a casa se tornou lugar seguro. E Jesus, então, ele está ali em um ambiente de casa, de lar, e isso é maravilhoso porque alguém abriu a porta para Jesus entrar. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Você, nesse período de quarentena, nesse período que você está isolado em sua casa, onde você não tem compromisso praticamente com mais nada, apenas em você estar ali cuidando da sua família, alguns saem para trabalhar e voltam para casa, e existe um decreto nacional, estadual e também municipal, que você só deve sair se for necessário. Mas se não for necessário, você tem que ficar em casa. E aqui, essa ideia da casa, que ela é muito interessante para esse momento. Porque Jesus, então, ele vai à casa de Marta e Maria e fica ali. E eu fico pensando quantas pessoas têm desprezado esse momento de quarentena, de estar com Jesus. Quantas pessoas têm deixado Jesus, abandonado Jesus nesse período, não tem dado importância. Eu quero dizer para você, queridos, abra a porta, deixa Jesus entrar. É um momento importantíssimo, é um momento aonde eu tenho visto Jesus se revelando esses dias. Eu tenho visto o baú, o tesouro de Jesus, ele falando, ele ministrando, está se abrindo sobre aqueles corações sedentos, algo novo da parte de Jesus. Então, eu quero dizer para você, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua casa, deixa Jesus entrar, deixa Jesus visitar a sua vida. Talvez você está com o coração aflito nesses dias, muitas preocupações têm acontecido. Eu quero dizer para você, quando Jesus entra em um ambiente, tudo muda. Quando Jesus entra em um lugar, tudo volta a ficar em ordem. Então deixa Jesus entrar nesse período de aflição, de assolação, nesse período onde você perdeu a expectativa pelo 2020, sabe que Jesus pode restituir todo esse tempo perdido. Na realidade não é um tempo perdido, é um tempo de aprendizado. E o texto, então, a história continua e a gente percebe aqui, eu quero falar com você sobre a maneira que Maria recebe esse hóspede ilustre, essa pessoa maravilhosa chamada Jesus. Maria, o que ela fez? Ela reconheceu a presença de Jesus. Maria, então, ela aproveita a oportunidade de Jesus ali, porque não ia demorar. Então, ela sim, que ela percebe que Jesus está ali, que Jesus se acomoda com os discípulos e está aquele fogo, aquela presença maravilhosa, aquele lugar radiante com a presença de Jesus. Ela olha para as coisas que precisam fazer, ela olha a máscara que ela precisa usar, o álcool em gel que ela precisa usar, né? Ela não se preocupa com nenhuma outra coisa. Ela dá... ela se derrama, ela se rende aos pés de Jesus. Ela fala, olha, enquanto Jesus estiver aqui, eu quero aproveitar o máximo dessa presença, eu quero aproveitar o máximo da presença do amado da minha alma, eu quero estar aqui com Jesus, né? E ela sabia que tinha muita coisa para fazer, ela sabia que existia uma situação ali dentro daquele lar para ser resolvida, para colocar em ordem, mas para ela a prioridade era ouvir a voz de Jesus, a prioridade era se derramar aos pés de Jesus, a prioridade era entrar também naquela atmosfera e permitir que a palavra de Jesus entrasse no seu coração e fosse ministrada e levasse a ela a um novo direcionamento. Ela então fala, olha, eu sei que realmente existe muita coisa para fazer. Eu sei que existe uma agitação lá dentro. Eu sei que existe uma correria. Eu sei que existe uma preocupação de colocar as coisas em ordem. Mas a prioridade nesse momento é Jesus. A prioridade nesse momento é se render ao Senhor. Eu quero dizer para você, queridos, quem sabe não foi para isso que a pandemia está fazendo parte
da sua vida, da minha vida, da vida das nações. Jesus parou tudo para que pudéssemos conhecê-lo. Sabe, essa mesma Maria, no versículo de João capítulo 12, versículo 3, diz assim: então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Essa era a Maria. Essa era a Maria que dava valor àquilo que era realmente prioridade, né? Então ela sabia que existia coisas para fazer, mas ela preferiu estar com Jesus. Eu te pergunto, durante esse tempo de pandemia, o que você está fazendo? Diante desse tempo onde você não tem compromisso com nenhuma outra coisa, as coisas se resumiram apenas a poucos compromissos. Você tem tempo para poder ler a palavra de Deus. Você agora não tem mais desculpa para dizer: a minha vida está corrida, por isso eu não tenho tempo para poder orar, para poder buscar ao Senhor Jesus. Queridos, não perca a oportunidade. É o momento onde Jesus parou tudo para que você pudesse se render a Ele. Sinta essa presença aí nesse lugar. Sinta essa presença nesse lugar, na sua casa. Tenha comunhão com o Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de deixar esse tempo de quarentena passar sem você ter uma profunda experiência com Jesus. Não permita que aquela agitação de alguns meses atrás, que Jesus fez calmar, parou tudo, e que você possa voltar à ativa novamente, sem antes ouvir a voz de Jesus, sem antes ter o seu momento de relacionamento profundo com Jesus. Eu não abro mão de dizer que é um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento da igreja, do povo de Jesus. E esse tempo, querido, você só vai poder aproveitar se você de fato se relacionar com Jesus intimamente. Ao contrário, querido, da maneira que Marta recebe Jesus. Ao contrário da sua irmã, Marta recebe Jesus de uma forma muito diferente. Ela tem o seu perfil diferente, oposto de Maria. E a Bíblia diz, aqui em Lucas 10, 40, diz: Marta agitava-se de um lado para outro, inquieta, ocupada em muitos serviços. Olha só a diferença. Enquanto uma reconhece a presença de Jesus, enquanto uma se lança aos pés de Jesus, a outra atende Jesus assim, dessa forma. E eu lendo e relendo esse texto, não seria demais afirmar que a atitude que ela teve foi mais ou menos assim: fica aí, Jesus, eu estou ocupada demais para te dar atenção. A atitude que Marta estava tendo com Jesus era essa: as minhas ocupações, eu estou ocupada demais para poder te dar atenção. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes você agiu assim? Também não é muito diferente afirmarmos que, em outras palavras, ela estava dizendo: as minhas ocupações, os meus serviços são mais importantes do que estar com o Senhor. Era isso que essa mulher chamada Marta estava falando, em outras palavras. A Bíblia diz, como eu acabei de ler, Marta agitava-se de um lado para outro, inquieta, ocupada em muitos serviços. Quem estava ali era Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ela então ficou ali agitada, ela ficou ocupada, ela ficou ali distraída. E é sobre esse ponto aqui de distração, porque a preocupação distraiu Marta.
abafou a verdadeira prioridade naquele momento. Jesus estava ali. E queridos, talvez elas não sabiam que ali seria alguns momentos que antecedia a prisão de Jesus. A prisão de Jesus se antecedia logo após aqui essa passagem de Jesus. Era um tempo ali muito rápido. Ela deveria então parar e fazer como a sua irmã fez. Mas não, a preocupação distraiu Marta e abafou a verdadeira prioridade. No livro do Salmo 143, versículo 6, Davi, ele começa o texto dizendo sobre Jesus, sobre Deus ouvir a sua oração por causa do que estava acontecendo naquele momento. A perseguição de seus inimigos estava fazendo com que Davi ficasse um pouco preocupado e com medo do que estava acontecendo. Do lado de fora havia toda uma pressão, do lado de fora havia toda uma aflição sobre Davi. Davi inicia então o salmo dizendo: Senhor, escuta a minha oração. Lá na frente ele fala: Senhor, se apresse em me responder e me tirar dessa situação. Só que parece que no meio do salmo uma chave é mudada no interior de Davi. Ele diz no verso 6: a minha alma anseia por ti como uma terra sedenta. Queridos, no mesmo momento que Davi está orando para que as soluções aqui fora pudessem ser resolvidas, para que as coisas que estavam fora de controle viessem a ter controle, ele dá um suspiro, ele olha para dentro do seu interior. E para mim a resposta aqui é muito clara, muito óbvia. Ele diz: a minha alma anseia por Jesus, a minha alma anseia por Deus. Diante dessa aflição, diante dessa tormenta, diante do que está acontecendo aqui fora, existe um lugar que só a presença de Deus preenche. Então, queridos, diante do que está acontecendo, existe um lugar no seu íntimo, no seu interior, na sua alma, que nada aqui fora vai poder resolver, nada aqui fora vai colocar em ordem. A única pessoa, a única coisa que pode trazer ordem ao caos, ao seu mundo interior que está em aflição e em pânico, é a presença de Jesus. O seu coração nesses dias de quarentena precisa anseiar por Jesus. O seu coração precisa desejar a presença de Jesus. Queridos, não deixe que esse tempo passe se você experimentar uma intimidade mais profunda com Jesus. Queridos, então, aqui Davi então está totalmente ao contrário do que estava acontecendo ali com Marta. E ela deixa a agitação tirar a sensibilidade de reconhecer a presença de Jesus. A agitação ali, a preocupação dela tirou a sensibilidade de reconhecer a presença de Jesus. E isso é muito grave. E isso, queridos, infelizmente tem acontecido nos nossos dias. A agitação tira essa percepção, tira essa sensibilidade de sentir a presença de Jesus. Uma outra coisa que estava acontecendo ali, enquanto a casa estava radiante com a presença de Jesus, né? O fogo da glória do rei, a majestade estava ali, algo sobrenatural estava acontecendo, mas a agitação fez o que era real se tornar invisível aos olhos daquela mulher. A agitação fez com que a presença de Jesus se tornasse invisível. Querido, não é demais dizer que ela desprezou a presença de Jesus. Marta, ela então não vê Jesus e não dá a devida atenção a Jesus. Ela despreza a presença de Jesus. E também nós, às vezes, caímos nesse mesmo erro. Estamos aí preocupados com as contas a pagar, a empresa prestes a fechar, as mudanças na economia, os abalos têm acontecido, a preocupação de ficar doente, a preocupação de estar infectado, a preocupação tem surgido. Queridos, então, se você for olhar para o que o homem está dizendo, se for parar para olhar o que algumas mídias estão falando, o seu coração vai entrar em guerra. O seu coração vai entrar em terror, você vai ficar preocupado, você vai ficar ansioso. Algumas outras coisas podem
desencadear no seu íntimo, no seu interior. Vai começar a aparecer aquelas manchas, aquelas dores que você não estava sentindo. E se você não parar para pensar que é o momento, querido, de você dar um basta, que é o momento de você falar assim, olha, eu vou preferir ficar com Jesus do que entrar nessa agitação. Marta deixa de desfrutar da maior presença que alguém pode sentir. A Marta, ela, para que ela pudesse dar valor ou valorizar a presença de Jesus, era necessário renúncia, era necessário parar e deixar para seguir a Jesus. Sabe? E esse tempo, querido, é o momento onde nós devemos estar muito claro a questão de renúncia. Talvez você está acordando mais tarde, talvez você está em casa e, desculpa, só engordando, e você aí não sai das lives, não sai aí da internet, das séries, e isso tem se tornado uma distração. E isso você deve renunciar, você deve equilibrar o seu tempo com a palavra de Deus, com entrar no seu quarto, como diz Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, entre no seu quarto, feche a porta, fale com seu pai em secreto. É o momento do crente agora entrar no quarto. Então, querido, cuidado com a distração nesse tempo, né? E eu tenho entendido uma coisa, uma das coisas que eu tenho entendido e escrevi algo a esse respeito, é que Jesus parou tudo, Deus parou tudo, queridos, e com um propósito, para que pudéssemos conhecê-lo de forma íntima. Ele parou tudo para que pudéssemos respirar e dizer assim, olha, eu não estou mais nessa correria, agora o meu tempo está light para Jesus, agora eu tenho um tempo para com Jesus. Algo no seu coração precisa queimar novamente. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo. Eu acredito, querido, que esse momento é um momento de transição. Por quê? Porque algo novo está acontecendo. Algo novo, um caminho novo está se abrindo diante de nós. E nós precisamos, então, ter uma mente diferente daquele tempo de agitação que nós estávamos. Então, eu acredito que daqui a pouco a gente vai dizer antes pandemia, pós-pandemia. Antes de pandemia eu era assim, pós-pandemia agora estou melhor, estou diferente. E eu vejo aqui, queridos, que foi um momento de escolhas. As duas fizeram escolhas. Maria escolheu a boa parte, a melhor. A escolha, né? Ela permanece, e essa escolha ela permanece para sempre, ninguém pode tirar. A atitude inquieta de Marta, preocupada com tantas coisas, contrasta com a serenidade de Maria, ocupada com uma. Enquanto uma tinha muitas coisas para fazer, muitas coisas para colocar em ordem, a prioridade de Maria era apenas uma. A ocupação de Maria era apenas uma. Ela, como se estivesse respondendo, fala assim, olha, eu não vou ficar aqui inquieta, preocupada como a minha irmã, eu não vou ficar aqui agitada como minha irmã, ansiosa como minha irmã, eu vou me preocupar apenas com uma. Essa preocupação era se render a Jesus, era buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas seriam acrescentadas. Ela demonstra aqui que ela falou assim, eu não quero perder mais essa oportunidade de Jesus. Eu quero dizer para você, não perca mais essa oportunidade. Enquanto Marta, então, ela se rendeu, se entregou, há muito o que fazer. Eu vejo que muitas pessoas também têm se entregado às informações aí de fora, às preocupações com as finanças, as preocupações de tantas coisas têm ocupado. Eu tenho visto pessoas aí se enchendo das notícias. E lamentável, queridos, já há casos de suicídio por conta dessas informações. Há casos, queridos, de pessoas saindo daqui do oeste da Bahia, atravessando todo o Brasil, indo lá para o sul do país, porque recebeu informações dos pais, recebeu informações de coisas assim bastante difíceis.
E as pessoas tiveram que ir por conta das informações, das notícias que trouxe dentro do seu coração uma agitação, uma perturbação. Será que nós não estamos correndo esse risco? Mas nós precisamos fazer como Maria. Apenas uma preocupação é o suficiente: estar com Jesus. E eu te pergunto, o que inquieta mais o seu interior? O que tem inquietado mais o seu interior? Uma coisa é necessária. Que coisa é essa unicamente necessária na minha vida? Que coisa é necessária nesse momento na sua vida? E a última pergunta é: você tem feito da sua casa um lugar que Jesus gosta de visitar diariamente? Jesus tem visitado o seu lar, Jesus tem ficado feliz com a sua atitude, a sua maneira que você tem recebido Ele, recebido a palavra dEle. Jesus tem encontrado espaço em meio à agitação, em meio à preocupação do seu coração, da sua vida. O que você tem feito nesse tempo de quarentena? O que você tem feito com o tempo tão grande, tão espaçoso na sua agenda? Jesus tem conseguido entrar na sua agenda, Jesus tem concorrido com Netflix, concorrido com as séries, não é? Eu tenho aproveitado, queridos, esse tempo com muito prazer. Eu tenho conhecido um Deus que antes da pandemia eu não conhecia, um Deus amigo, um Deus fiel, um Deus íntimo. Nesse tempo de transição, eu tomei uma decisão de sair de uma empresa e eu fui para outra, e enquanto eu estava fazendo ali a minha entrevista com a empresa que eu estou, 2 outras empresas entraram em contato comigo. Eu tomei uma decisão e rapidamente as portas se abriram. E quando eu perguntei para o Espírito Santo, perguntei para Deus: Deus, o que é isso? Eu tomei uma decisão ontem e aqui portas estão abertas. E Jesus disse para mim que Ele estava esperando apenas uma decisão, uma escolha minha para que Ele pudesse se mover. Sabe, às vezes, querido, precisa de uma decisão sua, de parar tudo para ouvir Jesus, para que portas se abram. Eu quero declarar, eu quero profetizar isso em sua vida. Tome a decisão certa. Escolha a boa parte de estar com Jesus nesse tempo, tá bom? Eu sei, queridos, que nós iremos sair dessa de forma diferente, de forma maravilhosa, de forma melhor. Faça a boa parte, faça a boa escolha, e essa ninguém pode tirar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Quero orar pela sua casa e pela sua vida agora. Jesus, eu te louvo, eu te adoro, Jesus, por tua presença nesse lugar. Que essa presença, Senhor, inunde os corações, que essa presença inunde, Jesus, os lares, as vidas. Que possamos, ó Pai, ter a atitude correta de dar um basta à agitação, o incômodo, Pai, se render aos teus pés, se render ao Senhor. Ó Pai, estar contigo, Senhor, é a melhor coisa. Estar com o Senhor é a melhor coisa, Jesus. Não existe nada melhor do que sentir tua presença, Senhor. E o Senhor, Pai, está à porta, batendo, Senhor, querendo um coração aberto para abrir e o Senhor entrar e ceiar e ter comunhão. Eu quero isso para meu lar, quero isso para minha casa. E que lares estejam abertos, Senhor, para ouvir a tua voz, para se prostrar diante do Senhor. Pai, que possamos aproveitar melhor esse tempo de quarentena. Que esse tempo seja um tempo de aprender com o Senhor. Que esse tempo seja um tempo, Pai amado, dos nossos lares se encher com a tua presença, dos nossos lares encher com a glória do Senhor. Deus, que aqui a casa do Mateus, a casa, Deus, da Luísa, Senhor, seja esse lugar da presença do Senhor. Que aqui, Deus amado, esses cultos que estão acontecendo aqui, seja como aquela casa onde ficou ali a presença do Senhor. Deus, que a presença do Senhor reine nesse lugar e também nos lares, nos corações. Que os nossos corações nesses dias não se prenda às notícias más, as notícias, ó Pai, de fora, as notícias que a Globo transmite, que a imprensa transmite, mas o nosso coração possa se prender à notícia que a sua presença real, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor abençoe e que o Senhor reine em cada lar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe
Que Deus possa te dar a atitude, fazer com que você tenha a atitude correta, de abrir o seu lar e o seu coração para Jesus entrar. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Amém. Glória a Deus. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah.